Estou arrastando, mas não está indo. Tem uma travada aqui. Então, pessoal, hoje nós vamos falar com o Dr. Felipe Bianchesi, que é advogado especializado no mercado de fitness e que é professor da certificação nível 1 da SBPT, exatamente no tema que a gente chama de aspectos jurídicos da carreira do personal. E resolvi, então, trazê-lo hoje aí para a gente falar um pouco, né? Porque os nossos membros já conhecem bem a abordagem, mas quem nunca fez a certificação não conhece. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso aí nessa meia hora. A nossa ideia, quando a gente criou a certificação lá atrás, era justamente ter, entre os assuntos da certificação, essa parte legal, jurídica. Porque nós acreditamos que o profissional, o personal trainer, ele não está completo, ele não é um profissional de verdade se ele não tiver acertado essa parte legal na sua carreira. Que significa, a gente vai falar um pouco sobre tudo isso hoje, significa você ter uma situação legal como autônomo, como empresa, tipo assim, tipo assado de empresa, você poder emitir recibos oficiais ou notas fiscais para o seu cliente, você ter contrato com os clientes, você ter contrato com uma academia ou um local onde você presta o seu serviço lá, um acordo de uso do espaço, você ter todos esses aspectos. Então, hoje em dia, o personal training se desenvolveu demais. A gente já falava isso lá atrás. Então, quem está com a gente desde lá já tem uma vantagem competitiva aí no mercado. Por quê? Porque um cliente sério, ele não quer mais chegar no fim do mês, pagar o personal, por exemplo, dar lá o dinheiro, o cheque, fazer o depósito, fazer o Pix, e o personal simplesmente fingir de morto. Um cliente sério, ele quer ter um contrato que tenha as obrigações de cada parte ali definidas. Ele quer sim que você emita um recibo, uma nota fiscal para ele poder justificar aqueles gastos que ele está fazendo com a saúde dele. Então, está na hora de parar de ser coitadinho, né? O profissional de educação física tem mania de ser coitadinho. Ele quer que o CREF, que o governo, que a mãe, que o diabo resolva a vida dele. Mas ele não se dispõe a fazer o que é necessário para isso. Ele quer tudo de mão beijada. É ou não é, Felipe? Bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde aí, meu amigo Marcos Tadeu. Prazer estar aqui batendo esse papo com você. É sempre bom, né? A gente está sempre batendo esses papos, não em live, né? Fora de live. Agora estamos fazendo conteúdo. O segredo agora é conteúdo, cara. Aí fica bom assim, a gente bater esse papo. Não, eu acho que você nem sabe disso. Eu e o Juliano estamos fazendo desde outubro do ano passado essa live todas as terças e sextas às 12h12. Então, eu tenho acompanhado algumas vezes. Sim, eu tenho acompanhado. E de vez em quando a gente traz um convidado, como hoje é o seu caso. Mas vocês trabalham muita coisa técnica, né? Muito essa parte. Tem de tudo. Não, mas é mais voltado para a carreira. Geralmente é voltado para a carreira, não é técnico especificamente, né? Sim. Então, como é que é isso aí? Então, olha Felipe, só, como é que você vê essa... Você sabe, Tadeu, que desde que eu comecei a advogar, olha que isso tem tempo, né? 2001, 2002, a gente vê um processo de desenvolvimento muito grande do segmento fitness no aspecto geral. Até as próprias academias, você vê que antigamente não existiam essas redes todas, não existiam esse modelo de gestão tão empreendedora, tão profissional, e muito menos ainda o profissional de educação física ter a cabeça e o pensamento como empreendedor, como gestor da sua própria mão de obra, né? Como ali ele é o desenvolvedor da sua atividade. E o processo que nós temos aí dessa revolução tecnológica, do processo da pessoa aprender a se desenvolver na autopromoção da sua imagem, no desenvolvimento do seu trabalho,
nos processos que a gente tem hoje de captação, de desenvolvimento do seu negócio pelas redes sociais. Isso mudou muito, 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 muito. E, junto com essa mudança, há a necessidade dos profissionais começarem a entender, de fato, é quase uma terapia, um processo de autoconhecimento, para ele desenvolver da forma melhor possível, dentro do aspecto técnico, dentro do aspecto de gestão da sua carreira na área comercial, mas ele desenvolver a sabedoria dele na gerência jurídica administrativa do seu negócio. É muito fácil, né? Eu pego e fico, cara, é muito legal você começar a fazer personal, aí você vai ficando conhecido, um vai indicando para o outro, aí você começa, com essa pandemia, o pessoal começou a fazer treinamento online, começou o pessoal se identificar e começou a captar um monte de clientes e o dinheiro começou a entrar, o dinheiro começou a aparecer, o cara começou a ter capacidade financeira que ele nunca imaginou ter. E aí? É só louros, 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 é só bônus, bônus, bônus? Não, né? Eu costumo dizer que esse profissional tem uma hora, a hora que ele descobre que ele não está fazendo as coisas direito, é a hora que ele vai comprar uma moto ou um carro, né? Carro novo, vai trocar, aí ele tem o dinheiro e não tem como justificar aquele dinheiro. Aí ele começa a ficar... E pior que ele pega e desenvolve uma capacidade financeira mensal que o trabalho do personal, ele é um trabalho que desenvolve hoje muito mais até o aspecto psíquico, né? A parte da saúde mental das pessoas, porque você gera um relacionamento que é saudável de amizade, né? Estabelece ali um trabalho profissional, mas que a pessoa gera um acompanhamento. Então ele vai criando uma carteira dentro da capacidade dele de treinamento, dos horários dele, e chega uma hora que ele para ali e fala, tô ganhando bem, tô com uma capacidade boa, é só eu continuar fazendo o meu trabalho direitinho que eu vou ganhar essa capacidade financeira sempre. E aí, essa capacidade financeira sempre é que gera o problema, porque aí ele consegue comprar um carrão. Só que ele vai lá e dá uma entrada e financia o restante. Então, ele tem uma capacidade de assumir uma prestação alta. Que legal! Só que a partir do momento que ele começa a ter um ganho alto, começam a ter as incidências tributárias. E aí, começando a ter as incidências tributárias, a gente começa a entrar dentro do aspecto de que se você não declarar, se você não regularizar, você começa a ficar exposto. E essa exposição gera depois consequências que eu costumo sempre amenizar, eu sempre sou muito positivo, você sabe disso. Eu tenho pavor de ficar aterrorizando as pessoas, depois devo ficar pensando que eu sou, né, aquele cara que conta as más notícias e bota todo mundo desesperado. Não é que você vai logo de cara responder um processo criminal de sonegação fiscal, vai ter que pagar. Existe, todo mundo já ouviu falar, né, que existe a declaração de imposto de renda, aí ali as informações não cruzam, você vai para uma chamada malha fina. Nessa malha fina, eles vão começar a cruzar informações que eles conseguem puxar dos últimos 5 anos, que é onde tem a prescrição. E aí, dentro desse período, se ele verificar que você desenvolveu uma capacidade financeira e não declarou acima de R$2.000, você começa a ter incidência de imposto. Então, eles fazem uma auditoria. Hoje, nós estamos cheios de informações. Todo mundo sabe tudo da nossa vida. Então, não tem como mais esconder. Se o fiscal ver uma discrepância, ele vai cruzar as informações, vai te colocar na malha fina. Aí esse é um processo administrativo que você vai ter que ir na Receita, vai ter que se justificar. Na maioria das vezes você acaba, eu comprei mesmo porque eu consegui pagar. Então, de onde veio o dinheiro? Você não declarou, você tinha que ter... eu não sabia. Então, ele sempre tem, por um primeiro momento, aquele entendimento de que a pessoa é leiga, está desenvolvendo ele profissionalmente. Bom, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer o levantamento aqui pelos últimos 5 anos, infelizmente vamos ter que aplicar a multa e juros e correção. A multa antes era de 20%. Agora eles aumentaram, por causa dessas crises todas, para 75%. Então, assim... Eu costumo, assim, eu também, assim como você falou, não é para assustar nada. Eu acho até mais importante do que o cara se livrar, e é óbvio que está todo mundo ouvindo ali, está falando, nossa, não posso correr esse risco. Do que o cara se livrar, eu vejo que o profissional, assim como profissional de qualquer outra categoria, né, fisioterapeuta, advogado, qualquer outra profissão, eu vejo que para o cara ser encarado como profissional de verdade pelo cliente dele,
ele tem que ter uma estrutura mínima, legal, jurídica ali, né? Que é o que a gente tá falando, o contrato, tá? Assim, eu não contrataria um personal trainer hoje para mim ou para alguém da minha família que não me desse uma nota fiscal ou alguma coisa, um recibo válido juridicamente para cada pagamento que eu fizesse. Eu não faria, porque é a mesma coisa, pô, para mim, eu vou até exagerar, para mim é a mesma coisa que pagar o traficante, ele não te dá nota fiscal, entendeu? Não tem mais justificativa isso. E do ponto de vista, o que mais me interessa é do ponto de vista da imagem mesmo, que você falou no começo. A imagem profissional do cara, imagina, eu vou contratar, você que está aí ouvindo, você vai contratar um personal trainer, o cara chega lá, ele tem um contrato, ele tem um material para apresentar o trabalho dele, nesse material tem uma minuta de contrato para você avaliar, aí ele já fala lá se você vai querer pagar como CPF ou como CNPJ pela sua empresa, o seu trabalho, e que ele vai emitir uma nota assim, como é que vai ser, né? Ele já mostra tudo isso. Pô, não, isso aí não é nada. Olha, não, é o normal de qualquer profissional. E o profissional de educação física está mais do que na hora, ele tem conselho regional, conselho federal, ele tem toda a burocracia, tem uma profissão respeitada do ponto de vista legal, né, regulamentada nacionalmente e tal, mas ele prefere ficar ali no coitadismo. Sabe o que acontece, Tadeu? Eu acho que é uma zona de conforto. Né? Ele não tem zona de conforto para malhar, para ficar bem, para ter aparência e tal, mas ele tem essa zona de conforto que é a burocracia, né? Que é a questão de você ter que ir em prefeitura ou ter que ir em contador. Existem várias resistências que são naturais. É igual aquela história do cara que... Mas hoje nem precisa, né? Hoje é tudo fácil pra caramba. O cara não precisa fazer... Tá muito mais prático hoje. Pois faz online quase tudo. Pega lá o... Aliás, ó, já vou avisar aqui, pessoal, quem estiver ouvindo aqui ou ouvir depois a gravação, entre em contato com o Felipe, agora vocês já sabem aí o coisa, manda um direto para ele, o que quer que seja, porque ele criou para nós da SBPT, mas é aberto para os personagens, né? Os membros da SBPT têm um valor um pouco menor, um desconto, mas quem não é também está aberto. Um serviço de contabilidade na empresa dele, que também tem esse serviço de contabilidade específico para personal trainers. Então, você quer lá, ele abre sua empresa, faz tudo, toda a contabilidade fácil, rápido, e você vai pagar uma mixaria. Hoje em dia, o serviço de contabilidade já é bem mais barato do que era no passado, por causa da concorrência e tal, mas você vai pagar menos aí, não vai te incomodar nada. A questão não é nem concorrência, sabe o que acontece, Tadeu? Se você for procurar uma contabilidade normal hoje, que não é especializada, o que acontece? Eles têm vários tipos de clientes, de vários tipos de segmentos, de vários tipos de empresa. São poucas as contabilidades que se disponibilizam de montar uma empresa para médico, por exemplo, para fisioterapeuta, para psicólogo, para profissionais que são de natureza liberal. E a vantagem de você abrir uma empresa hoje, ela é não só da questão de você ter uma representação mais profissional, mas de atividades interessantes que eu, por exemplo, eu como advogado, poderia ser advogado profissional liberal, autônomo e ter as minhas empresas. Eu acho que a empresa do caramba, é muito legal, sabe? É uma coisa que você desenvolve... Sim, Cláudio, para todo o Brasil, sim. Estou respondendo aqui. Você desenvolve a tua cultura, você pega e aprende como é que funciona coisas basais, você não precisa entrar a fundo. Aí é interessante, por que a gente montou esse produto? Nós temos, né, o ACAD Juris, que é a assessoria especializada em academias e agora em personal trainer, e temos o serviço jurídico do Bianchese Advogados Associados, que faz consultoria especializada na parte jurídica para academia. São duas empresas, uma eu tenho sociedade com o contador, com a administradora, com a Tatiana e com o Afonso, e o outro tem com a Camila, que a gente faz a parte jurídica, da consultoria jurídica. Então, assim, dentro dessas duas ideias, a proposta da gente, quando ele contrata a gente, é muito legal, porque a gente explica para ele essas noções básicas. E aí a gente monta um produtinho para ele, que é para ele ter o limite. E aí, enquanto ele tiver aquela característica específica do pessoal que está ali diretamente, ele vai conseguir seguir com o menor custo possível. Porque se ele for procurar um contador hoje normal, o contador, no mínimo, vai ter que cobrar dele meio salário mínimo. Porque também, para uma empresa que tem vários outros segmentos, ele não consegue direcionar. Aqui não, aqui a gente conseguiu montar um segmentozinho que vai fazer aquele básico para ele, aquele mínimo que ele precisa, para que ele tenha uma tributação justa,
um baixo custo mensal, porque também, ô Tadeu, se for colocar um personal num contador desse, que vai colocar ele como uma empresa normal, ele além de, ter salário mínimo de custo mensal, ele ainda vai estar com uma... como se, por exemplo, o cara ele vai andar nessas ruas da gente aí e vão botar uma Ferrari para ele usar no dia a dia. Ou então vai dar uma Troller para ele ficar andando no meio da cidade. Não tem necessidade, Felipe, entendeu? Deixa eu puxar um assunto agora que você falou, que é uma dúvida que ainda existe muito entre os personagens, né? Aquela história da MEI. O personal, ele podia, né, durante 2 anos, ele pôde se classificar como MEI e tal, e isso era uma baita vantagem, né, do ponto de vista de burocrático e tributário, era fácil e era barato pra caramba. E aí, há 2 anos atrás, foi revogado isso, não pode mais. Então, explica rapidamente aí, por que não pode mais ser MEI, né? E qual é, assim, eu sei que tem várias, mas qual a melhor opção que você acha hoje para o profissional que quer se regulamentar? O MEI, ele foi um projeto do governo federal na época, junto com os esforços, né, do Poder Legislativo, da Câmara, do Senado, do Congresso, para que pudesse se incluir dentro do Simples Nacional a possibilidade da atividade de microempreendedor individual para personal trainer. Então, eles conseguiram incluir essa atividade lá. Só que o propósito dessa lei é fazer uma formalização de todos aqueles profissionais que são atividades não regulamentadas, atividades que são promotor de eventos, panfleteiro, tosador de cachorro, pintor, atividades empresariais que efetivamente o profissional autônomo presta como gestor da sua própria mão de obra, mas ela não é uma profissão qualificada, ela não tem legislação própria e não é um profissional liberal. Todas as atividades que o profissional ele pode atuar como autônomo, mas ele tem a profissão regulamentada, desculpa, dei uma engasgada aqui. Ele tem a possibilidade de desenvolver atividade com conselho, com outras formas de atuação. O personal trainer entrou ali num movimento, por acaso, deu certo, funcionou. Quando eles identificaram a falha, que profissional de educação física é profissão regulamentada e está desenvolvendo atividade empresarial com características de profissional liberal. Então, não poderia estar incluído dentro do MEI. O MEI era uma bênção, né? A MEI você pagava aquela taxinha mensal lá, poderia ficar isento de imposto de renda até 6 mil, era 5 mil e pouco, agora hoje é R$6.800, e você estava regulamentado, estava ali recolhendo tudo direitinho, a baixo custo, enfim. Existem aí leis tramitando para mudar isso, tá? Isso desde que teve, não foi só personal trainer, mas existe outras atividades que têm essa característica de não ter uma alta renda, não ter uma alta remuneração, e que, se for montar uma empresa normal, o custo inviabiliza. Então, eles forçam o cara a atuar como autônomo e forçando a atuar como autônomo. Como o custo é muito alto, ele praticamente vai ficar informal, vai ficar ali, e o objetivo principal de se regularizar as profissões e ter um recolhimento correto, tanto previdenciário como de imposto de renda, não vai ser alcançado e eles vão ter mais trabalho. Sim. Pois é. Então, e qual é a melhor alternativa hoje assim, sem estender muito? Em 2019, a gente teve uma mudança e agora eles criaram a Sociedade Limitada Unipessoal, que é a chamada SLU, que é uma sociedade que, na verdade, ela vai praticamente suspender ou acabar com a Eireli, porque a Eireli, que é a empresa individual com responsabilidade limitada, ela é aquela que você precisa ter 100 salários mínimos de comprovação de capital integralizado no negócio. Então, assim, só serve para quem tem R$100 mil dentro de um estúdio. Aí, beleza, esse vale. A vantagem da Eireli é que, como você tem esse capital escriturado, porque isso tem que ser comprovado por um contador, o contador tem que comprovar que você tem esse imobilizado, integralizado no capital social, você acaba tendo mais crédito na praça. Se você for pegar e for fazer um pedido de empréstimo, for fazer um financiamento, for fazer qualquer coisa, você tem 100 salários mínimos de garantia. Ao contrário de uma empresa limitada normal, onde você precisa ter um sócio, ou uma empresa limitada unipessoal, você pode declarar qualquer capital integralizado. Então, o que é ter o capital integralizado? É o que a sua empresa tem de recurso financeiro, comprovado. Uma conta bancária com R$10 mil, você tem R$10 mil de capital integralizado. E isso você faz na constituição da empresa.
A empresa individual, que antigamente a gente ou era IRELI ou era empresa individual, ela ainda resiste, mas com o surgimento em 2019 da sociedade limitada unipessoal, você vai acabar morrendo, ela vai acabar deixando de existir. Então, assim, hoje, para os personal trainers, a melhor tipo societário é a sociedade limitada unipessoal, onde ele vai atuar, ele não precisa de sócio, ele pode integralizar qualquer capital. Pessoal, presta atenção aí, Catan. Ele pode integralizar qualquer capital social. Normalmente costuma dizer, eu tenho um computador que eu vou usar, eu tenho uma conta corrente com um circulante de tanto, é o meu capital social integralizado. E o que vai acontecer? A gente consegue montar uma estrutura para ele entrar no Simples Nacional, no anexo 3, que é uma maravilha, que ele começa com 6% de imposto, e ele consegue também colocar lá um prolabore para ele, que aí a gente faz aqui junto com os personagens, a gente faz um bem bolado de quanto ele vai ter de renda média, para ele poder definir qual vai ser o prolabore, para que ele tenha 25% pelo menos do seu faturamento, para continuar com segurança dentro do anexo 3 e ter essa baixa tributação. Então a gente faz uma composição para incluir todo mundo direitinho, com um planejamento contábil ajustado, adequado para a realidade de cada um, e aí ele começa a operar tudo regularizadinho, com nota fiscal, com alvará da prefeitura, e ele pode, com isso, ter muito mais abertura para oferecer serviço para outras empresas, para quando, por exemplo, eu preciso, né, tem muita gente hoje... Esse é outro aspecto muito importante, né? Não é só o cliente, pessoa física que contrata o personal, mas o cara tendo a empresa, tem tudo regulado, ele Sim. pode abrir a ação profissional dele, né? Sim, ainda mais que a gente está tendo aí, os movimentos de reconhecimento da profissão de educação física, da atividade física como atividade de saúde, cada vez mais vocês vão começar a atuar mais em reabilitação. E aí, quando você for atuar em reabilitação, você, de repente, vai trabalhar com um centro de reabilitação que é uma clínica de ortopedia, e aí você pega e faz atividade junto com a fisioterapia, porque a fisioterapia faz atividade, né, aquela parte de atividade de recuperação da capacidade muscular ali dentro daquela parte terapêutica. Mas vai chegar uma hora que, por exemplo, eu tenho pessoas, amigos, que têm problema no joelho e que o cara tem que ter a musculatura da perna forte. Ele tem que fazer exercícios com carga. E isso quem vai fazer é o personal, é o profissional de educação física. Então ele vai atuar direto dentro de um ramo que a pessoa vai precisar de uma nota fiscal para poder ter reembolso do plano de saúde. Entendeu? Então, assim, isso tudo vai trazer uma capacidade, um leque de opções muito maiores para ele poder oferecer seus serviços, poder desenvolver suas atividades profissionais. E isso faz um diferencial. Tem outra coisa muito gostosa, quando você abre empresa também, você pega e pode criar o seu nome fantasia, você pode fazer a sua marca, registrar a sua marca no NPI, começar a fazer um trabalho de divulgação do seu trabalho associado a uma marca, que pode ser o próprio nome, entendeu? E, assim, são coisas muito legais que você começa a ampliar o teu profissionalismo e a sua visibilidade profissional, o seu reconhecimento, entendeu? Eu acho que isso aí, hoje, os profissionais que são bons, os profissionais que têm qualidade no seu trabalho e que vão começar a demandar, naturalmente, eles vão criar o seu método de treinamento. Aí, ele criando o seu método de treinamento, ele vai começar a ter demanda. Daqui a pouco, ele também vai precisar contratar gente para ajudar ele, Otávio. Ele não vai conseguir trabalhar sozinho. E aí, como é que vai contratar gente, subcontratar gente, fazer novas parcerias, criar novos produtos, novos serviços, se ele não tiver como empresa constituída? Entendeu? Então, esses são aspectos importantes que os profissionais hoje precisam dentro dos seus objetivos, né? É aquilo que eu falo sempre no curso. Quando eu começo, a primeira coisa que eu faço é conscientizar as pessoas o que são atos jurídicos, o que são fatos jurídicos e onde eles, a partir do momento, estão no mercado prestando o serviço deles, eles se encontram. E aí ele tem que se identificar. Não, olha só, eu quero ser profissional empregado, porque isso é uma coisa muito normal. Eu tenho amigos advogados que sempre desejaram ser advogados de empresa empregados. E estão lá fazendo a carreira deles. Então, às vezes, você é um profissional de educação física que quer fazer carreira, quer ser um coordenador, quer trabalhar como gerente de academia. Hoje, isso é uma carreira bacana. Essas redes todas estão oferecendo esse plano de carreira, essa possibilidade de você ascender. Tem profissional de educação física que quer ser gestor, quer ser administrador. Tem profissional de educação física que quer ser consultor. Então, assim, isso é muito legal, assim, essa diversidade. Mas no nosso caso, dos personal trainers da SBPT, o cara é profissional liberal.
Ele Ele queira é ou não. gestor, Se ele não quiser ser personal, vai ser outra coisa. Mas se quiser ser, ele é gestor da própria carreira. e é isso que eu falo. Se você quer ser um consultor, você vai atuar dentro da tua área e, dependendo da sua demanda, você vai decidir se vai abrir empresa ou não. Se você quer ser empregado, você não precisa abrir empresa. Aí você quer fazer um eventual Perfeito. personal ou outro, aí você pode ser autônomo. Aí se regulariza como autônomo. Felipe, o Daniel aqui está perguntando para você repetir novamente qual é essa nova categoria de empresa que você É citou? sociedade limitada unipessoal. Unipessoal, sociedade limitada unipessoal. Isso. Pessoal, fica atento. Então, se liga, vai atrás. O Felipe está aí se precisar ajudar. Se você estiver não sei aonde, isso é no Brasil inteiro, mas se você estiver em qualquer outro lugar, você já tem um contador, já tem lá alguém que você conhece, vai, conversa e começa a tornar a sua carreira mais profissional. Tão profissional juridicamente quanto provavelmente ela é tecnicamente. Você passa a vida inteira se esforçando para ser o melhor, para faz pós-graduação, faz curso, faz isso, faz aquilo, né? Para ser tecnicamente muito bom, e você esquece, entre outras coisas, do lado jurídico. Então agora tem essa nova opção aí que não existia antes. Isso, eu não preciso que é recente e que você pode aí a empresa jurídica micropessoal. Isso foi um projeto da unipessoal. Foi um projeto de iniciativa do ministro Guedes, né, que ele fez em 2019, dentro daquilo que ele tinha como promessa de campanha na época, de desenvolver vários projetinhos de desenvolvimento do empreendedorismo. Sim. Então é interessante ele abrir esse leque, porque você consegue, a partir... Você não precisa ter sócio. Você, como sociedade limitada, unipessoal, você tem toda a proteção. Isso é uma coisa legal de falar também, que as pessoas às vezes se preocupam. Você, como empresário individual, você responde com qualquer risco do empreendimento com o teu patrimônio, pessoa física. Agora, você, como sociedade limitada, mesmo que unipessoal, existe um conjunto de normas e leis que protegem você dos riscos do empreendimento, protege o seu patrimônio pessoal. Então, só vai valer para responder por qualquer risco, e às vezes a gente monta um negócio, tem um projeto, uma ideia que é muito boa, mas às vezes a gente monta na hora errada, o negócio não vinga, não repercute, e você tem que abortar. E aí, contraiu alguma dívida, você não vai responder com o teu patrimônio pessoal. A dívida ela vai ficar restrita ali ao capital social integralizado naquela empresa. Então, é importante deixar isso também registrado, a vantagem da sociedade limitada. Entendeu? E outra coisa que eu acho interessante também, chamar a atenção para o pessoal que está montando, que está fazendo isso, é que, por exemplo, eu tive uma consulta de um personal que vale a pena a gente compartilhar a experiência, porque eu acredito que muitos vão se identificar nessa situação. Ele, muito personal ganhou muito dinheiro nesse período da pandemia. E aí eles pegaram hoje, você sabe muito bem o incentivo que existe, o estímulo que existe de você aplicar o seu dinheiro em fundo de investimento, na XP Investimentos, em plano de ações, não sei o quê. E muita gente começou a fazer realmente, ganhar dinheiro com esses trabalhos financeiros. Aí ele nunca declarou esse dinheiro. Agora está com uma quantidade de dinheiro guardada, está com uma capacidade financeira mensal grande, e ele falou, e agora? O que eu faço? Eu tenho que declarar isso no imposto de renda. Então aí que entra, eu acho que uma das piores situações, porque de onde que veio esse dinheiro? Como que você vai declarar isso se você nunca teve? E tem muita gente que, tô ganhando 12 mil por mês, bacana pra caramba e tal. Legal, e aí, você pagou INSS? Você pagou o ISS? Você pagou o imposto de renda? Não paguei. Então, meu amigo, você já pega aí pelo menos 41% disso aí, você já fica preocupado, porque INSS é 20%, óbvio que tem o teto lá, o imposto de renda é 27,5%, e o ISS é 5%. Então, bota aí no papel para você ver como autônomo o risco que você está aí acumulando, né? Acumulando com o período, com o passar do tempo. Então, é interessante o pessoal começar a ter essa sacada aí, começar a se preocupar. Não estou dizendo que vai ser pego amanhã, que vai ser pego... Né? A gente vai fechar imposto agora em maio. Existe uma forma de você se organizar, de você se distribuir, de você planejar.
mas é interessante buscar esse conhecimento a partir de agora para que você possa não ter uma surpresa desagradável, porque passa 1 ano, passa 2 anos, mas são 5 anos a prescrição, então é um período considerável de risco aí para que ele te pegue e para depois você ter que pagar. Então, mesmo que parcele, não é muito agradável. Legal. Então, pessoal, nós já estamos no nosso tempo aqui, que é sempre uma live curta, para ficar registrado aí para vocês. Então, quem não está regularizado ainda do ponto de vista jurídico a sua carreira, comece a pensar nisso seriamente, utilize as dicas que o Felipe acabou de dar aqui, tá? Então eu recomendo para você 2 coisas. Uma, quer puxar a sardinha aqui, mas é real. Se você não é membro da SBPT, se você nunca fez a certificação nível 1, faça. Você vai encontrar lá a aula de 2 horas do Felipe falando tudo isso que ele falou aqui, muito mais coisas sobre contrato, tem os modelos de contrato lá que você pode fazer o download, tal. E tem os outros assuntos, o marketing, o posicionamento, as vendas, o coaching com o Juliano, é tudo para a sua carreira. Então, faça, você já vai encontrar a informação lá. É o modo mais barato de você botar a sua cabeça no lugar em relação a isso que a gente falou e mais um monte de coisa da sua carreira. E se você tiver interesse em começar esse processo, já aí para você mesmo, pode entrar em contato com o Felipe aí pelo direct e tal, e ver essa opção que eles criaram, ou procura algum contador na sua região, na sua área, de repente tem na família, tem algum amigo, e tenta começar essa regularização. Você vai ser visto, quando você tiver feito isso, é um processo simples, hoje cada vez está mais simples, mais rápido, você vai ser visto profissionalmente pelos clientes, pela sociedade, como um profissional de verdade, como um personal trainer muito profissional, aquele que entrega o que promete e da forma mais correta possível, sobre todos os aspectos. Tá? Isso vai elevar o seu nível de profissionalismo imediatamente aos olhos dos clientes. E por incrível que pareça, Tadeu, é mais econômico do que ficar como autônomo aí. Sem dúvida, não tem nem dúvida. Autônomo é a pior opção, né? Provavelmente. Então é isso, pessoal. Tem muito mais coisa para falar de jurídico no futuro. A gente pode até voltar aí depois de algumas lives aí para falar de contrato, de tudo. Mas também deixa essa dica aí. Nós temos isso lá muito melhor explicado na certificação. Então veja se você tem interesse em fazer parte do nosso grupo aí, dos membros da SBPT. Você vai conhecer lá o Felipe melhor ainda e tudo que ele tem a ensinar. Mesmo que você não esteja nesse momento agora de entrar para a SBPT, de participar, procure legalizar a sua carreira, é isso que nos importa. Nós queremos, não que os membros da SBPT sejam... Não, nós queremos que a carreira de educação física seja vista cada vez mais como uma carreira de verdadeiros profissionais, que o profissional de educação física seja olhado pela sociedade e falou, pô, como esse pessoal evoluiu, como eles são profissionais, olha, tudo certinho. É isso que nós queremos. Tá? Porque aí a gente vai poder reivindicar as coisas e tal, que vocês gostam de reivindicar, que os outros ofereçam. Primeiro faça a sua parte, depois você começa a reivindicar aquilo que você julga que os outros órgãos, as outras entidades, o governo, etc., deveria oferecer a você. Felipe, os seus, como é que chama nos julgamentos... Julgamento de filme, como é que é? Closing comments. Finalizar a sustentação oral aqui. A sua exposição oral, finalize. Então, eu acho que agora vocês compraram aí uma briga e estão saindo com a ajuda da pandemia vitoriosa. Peraí, Felipe. Marco Personal, que é nosso membro, inclusive. Esse é membro Prime, já fez a certificação 2. Posso registrar funcionário com o sistema de empresa unipessoal? Sim, pode, certo? Pode. Tudo normal. Beleza, continua, desculpa. Closing arguments. Pois é, eu acho que agora, com essa vitória do reconhecimento de atividade essencial, com reconhecimento de atividade vinculada à saúde, tanto que, poxa, os personagens estão aí na prioridade os profissionais de educação física tiveram prioridade para vacinação. Isso é uma coisa muito legal, muito importante, que vocês precisam fazer jus a isso. Eu estou vendo aí alguns movimentos de reabilitação de saúde no aspecto cardíaco,
Várias áreas da medicina estão começando a montar. Eu vi em São Paulo um projeto, até do Sírio-Libanês, que eles vão montar uma espécie de uma academia dentro do complexo do hospital. Se já não montaram, salvo engano, para poder desenvolver aí uma complementação de tratamento e disponibilizar para os médicos, para os enfermeiros. Então, assim, para você ver a importância que vocês estão alcançando. Tanto que a nossa maior expectativa pós-pandemia é da elevação muito grande da procura pela atividade física de uma forma normal. Antigamente a gente tinha uma margem muito pequenininha. Então a gente tem a tendência aí de dobrar a margem da população que vai procurar. Então vocês precisam aprender a desenvolver a atividade de vocês e ter a gestão da atividade de vocês em todos os aspectos. Então eu gostaria de deixar aqui isso registrado para que vocês procurem esse conhecimento, tem cursos do Sebrae de empreendedorismo, de gestão, que está dentro de um aspecto mais técnico de como funciona fluxo de caixa, como funciona esse aspecto de você conseguir trabalhar com despesa, que você não precisa ter, que você declara como despesa e não declara como ganho, não entra no faturamento. Existem várias formas de gestão que vocês precisam aprender e que eu acho que isso é muito importante para demonstrar a diferenciação. Quem normalmente busca esse conhecimento, eu só vejo crescer e crescer com saúde, crescer com qualidade, de uma forma boa, tanto para si, como para aqueles que começam a se associar a eles. Beleza? Perfeito. Daniel, se tiver tempo, ele falou disso, os descontos em convênios, viu, Daniel? Falou, sim, esse é um das possibilidades quando você se regulariza, justamente você poder dar uma nota fiscal para uma pessoa que vai tentar o reembolso do plano de saúde com aquele serviço, tá? Não, o pessoal pergunta eu tendo uma SLU, uma sociedade limitada SLU, se eu posso contratar plano de saúde a preço especial. Também pode, viu? Também consegue contratar aí preço muito mais em conta. Sem dúvida. Você montando empresa, você tem vantagens que o custo mensal que você tem depois compensa. Com certeza. Felipe, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Prazer. Boa tarde. Estaremos de volta sexta-feira, eu e o Juliano, para falar mais sobre a carreira de vocês. Obrigado, Felipe. Abração. Um abraço, Marcos. Tudo de bom, tudo de bom.